As manifestações contra o bloqueio de recursos para a educação aconteceram em cidades de pelo menos 17 estados e também o Distrito Federal na manhã desta quarta-feira. Universidades e escolas também tiveram paralisações. Entidades ligadas a movimentos estaduais, sociais e partidos políticos e sindicatos convocaram a população para uma greve de um dia contra as medidas na educação anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Em abril, o Ministério da Educação divulgou que todas as universidades e institutos federais teriam bloqueio de recursos. Em maio, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, informou sobre a suspensão da concessão de bolsas de mestrado e doutorado. De acordo com o Ministério da Educação, o bloqueio é de 24% das chamadas despesas discricionárias, aquelas que são consideradas não obrigatórias, que incluem gastos com contas de água, luz e compra de material básico, contratação de terceirizados e também a realização de pesquisas. O valor total contingenciado, considerando todas as universidades, é de 1 bilhão e 700 milhões, ou 3,43% do orçamento completo, incluindo despesas obrigatórias. A contenção de gastos não agradou aos professores e alunos dos institutos federais. No IFESP de Matão, por exemplo, o corte de gastos provocou revolta e descontentamento. De acordo com professores e funcionários, a medida do governo significa um retrocesso. Pois bem, Silvana, estivemos aqui em frente ao IFESP hoje pela manhã. Não houve aula aqui porque os alunos e professores, também aderiram a essa manifestação nacional contra o corte de verbas nas universidades federais e também na reforma da Previdência que está sendo reivindicada hoje durante esse pacote de reivindicações. Professora Vivian, queria que você dissesse o motivo pelo qual vocês fizeram inclusive aqui um abraço simbólico em volta do campus do IFESP. Isso. A nossa mobilização é a favor da educação. A gente quer proteger essas instituições públicas, tanto os institutos federais quanto as universidades, para que seja revertida essa situação do corte de verbas, pois essa verba ela é importantíssima para a manutenção das atividades essenciais do campus e garantir um ensino de qualidade. Professor, de que forma o IFESP de Matão será afetado de forma direta, se essas verbas forem efetivamente cortadas? Durante o orçamento anual do nosso campus, se não houver retorno desses 37% que estão sendo contingenciados, o nosso campus ele vai ser prejudicado nas atividades práticas dos laboratórios, nas aulas práticas, na linha de pesquisa. Nós vamos ter prejuízos na aquisição de equipamentos do laboratório, equipamentos de infraestrutura, lousas, quadros, armários, carteiras. Nós teremos dificuldade, inclusive, de manutenção da parte de auxílios financeiros para os alunos. Então a gente tem toda a infraestrutura e a manutenção das atividades rotineiras do campus prejudicada. Mas o ministro da Educação e também o ministro da Economia estão dizendo que esse corte é um corte emergencial, que depois ele será reposto num momento mais oportuno quando a economia melhorar. Isso, como é que vocês veem essa questão? Tudo vai depender de quando isso vai ser retornado e se vai ser retornado. O momento em que ele retorna esse dinheiro para o campus pode ser um momento tardio, em que a gente não consegue mais fazer licitações, não consegue mais fazer aquisição de equipamentos, prestação de serviço, e as atividades que a gente precisa fazer de infraestrutura, elas demandam um certo tempo. Caso esse orçamento seja retornado para nós muito no final do ano, nós não conseguiríamos ter tempo hábil para fazer todas as melhorias que a gente precisa. Então a gente já tem que economizar desde já para conseguir pagar as contas básicas do campus. Bom, a Janaína ela é técnica de laboratório aqui do IFESP. Janaína, seu setor, de que forma ele será afetado diretamente com esse corte anunciado de verbas? O laboratório é um dos setores mais atingidos, porque lá a gente tem aquisição de reagentes químicos, todos os insumos para aula prática, para pesquisa, tem um custo muito alto. Os alunos de pesquisa têm parcerias com a iniciativa privada, tem projetos de pesquisa para a empresa, desenvolvimento de produto, e não tem como dar andamento sem material. Além da questão da segurança no laboratório, manutenção da rede elétrica, da rede de gases, se não tiver tudo de acordo, nem pode ser desenvolvida atividade lá dentro. Professora, a programação aqui agora, durante o dia Nós vamos sair daqui unidos os servidores administrativos, os professores, os alunos. Nós vamos seguir até a praça central da cidade e lá a gente tem a intenção de mobilizar a população e fazer a divulgação desse movimento, qual que é a nossa intenção, e pedir para a população nos apoiar contra esse corte de verbas. A massa de estudantes, professores e alunos do IFESP e de escolas estaduais tomou as ruas da cidade.
Na Praça da Matriz, uma multidão se reuniu em sinal de protesto. Professores do Instituto Federal, das escolas estaduais, juntos num ato cujo lema foi um dia de aula fora da sala de aula. O movimento aqui em Matão tem um cunho bem pacífico e a gente tem 3 grandes bandeiras: pela não aos cortes na educação, aos cortes da ciência e não à reforma da Previdência. Aqui em Matão está bem organizado o movimento, a gente tem o apoio de vários sindicatos, não só dos estudantes nossos do Instituto Federal, mas dos professores, dos servidores e também alunos de escola pública das outras escolas estaduais aqui de Matão. Vocês têm uma palavra de ordem aí, tira a mão, como é que é isso daí? Isso, chama Tira a Mão do Meu IF. O Instituto Federal, hoje, a rede federal é gigantesca. Nós trabalhamos com alunos de baixa renda e a gente leva ciência, pesquisa, tecnologia e educação pública de qualidade para todos eles. O nosso desmonte é de 37%, o nosso corte. Então o nosso mote é Tira a Mão do Meu IF. Esse movimento ele já era um movimento que estava marcado pelo Sindicato dos Professores por conta de algumas pautas específicas dos professores do Estado, né? Por exemplo, questão de aumento salarial que a gente já ganhou na Justiça, porém ainda não foi pago. A questão da reforma da Previdência, né? Que é uma questão muito séria, que não vai afetar só os professores, como a todos. Porém, esses cortes no governo que aconteceram nos últimos dias acabaram unindo pautas com o pessoal do Instituto Federal, que causou um grande ato. Eu estou muito feliz e muito satisfeita com o que eu estou vendo hoje. E qual é a pauta principal da escola pública? Um pouco diferente da estadual, das universidades e também dos institutos técnicos, né? Sim, na verdade esses cortes que foram anunciados pelo governo federal, eles afetam de forma mais efetiva o Instituto Federal, né? Mas isso não significa que o governo estadual também não esteja sofrendo com contenção de gastos há muitos anos. A gente tem falta de material, salas de aula superlotadas e além do mais, tem vindo algumas mudanças agora para 2020 e a gente não sabe como vai ser, porque normalmente as decisões vêm sempre de cima para baixo e a gente fica perdido, né?